Bom dia, fala Hugo Pardo Kuklinski desde São Paulo, Brasil. Esta vez vou falar com Sérgio Ludtke. Sérgio Ludtke é, em primeiro lugar, jornalista. Ele é especialista em botecos paulistas e um orgulhoso torcedor do Inter de Porto Alegre. Tem um Master em Gestão de Empresas Jornalísticas e um MBA em Marketing Digital pela Fundação Getúlio Vargas. Foi editor de livros, editor executivo de Internet e Inovação no Grupo RBS. Ele dirige a consultoria Interatores e coordenou pesquisas sobre novos empreendimentos digitais em jornalismo. E ele dirigiu o mestrado em jornalismo digital na ICE Business School, onde eu sou professor. Sérgio é um grande amigo e sempre falamos e conversamos sobre a inovação nas empresas jornalísticas ambidestras, empresas onde tem que propulsar uma cultura de startups com oportunidades de urgência, evitando as baronias feudais, abraçando a inconsistência, mantendo agendas estratégicas múltiples e às vezes incluso conflitantes, pensando em produtos mínimos viáveis, pensando en prototipos para evitar los errores de un negocio en movimiento, siendo empresas exóticas. Toda esa conversa que tenemos ya casi una década con Sérgio Ludtke, vamos a resumir ahora en ese podcast de Outliers School. Protopía. Los podcasts de Outliers School. Ideas para desaprender alrededor de la cultura digital, la comunicación y la educación. Protopía. Capítulo 12. Abril de 2019. Aqui fala Sérgio Ludtke, eu estou participando do podcast com o Hugo Pardo e mando um abraço para toda a comunidade da Outliers School. Sérgio, nós falamos durante muito tempo, em muitas conversas, durante muitos anos, sobre a ideia da mudança que a diretoria da mídia, os donos das mídias, têm que ter para inovar e para melhorar processos. Que se você fosse contratado para uma consultoria que já faz isso, que deveria o proprietário de uma mídia regional, seja uma televisão, seja uma prensa escrita, seja uma rádio, desaprender sobre sua gestão? Essa pergunta é muito boa. Eu acho que tem uma série de diferenças entre os meios que são os meios tradicionais, os meios analógicos e os meios digitais, né? Há uma série de diferenças aí nessa área, mas eu acho que tem duas que a gente poderia reforçar mais. Acho que a primeira coisa a desaprender é a sua relação com o erro. O jornalista, ou quem trabalha com jornalismo, normalmente é uma pessoa que tem uma relação muito distante do erro, não quer saber de erro. O erro é uma coisa muito ruim para o jornalista, mas para quem quer empreender, o erro é uma coisa necessária. O erro, ele é muito didático. Então, diferenciar o que é o erro na produção do conteúdo jornalístico, no encaminhamento da produção do conteúdo jornalístico e o erro na gestão é muito importante, porque a gente está falando de um meio, de um universo que ainda é um meio a ser descoberto, né? Nem todas as coisas estão resolvidas, não se tem resposta para todas as coisas. E isso se aprende tentando e errando. E cada vez que a gente erra, a gente busca outro caminho, né, e tenta acertar. Então, acho que essa relação com o erro é uma coisa que é muito necessária, é fundamental para quem quer empreender ou quer fazer uma boa gestão de um meio digital. A outra coisa que me parece que é muito importante é uma revisão, aí não é necessariamente uma mudança, mas uma revisão na forma como se relaciona com as suas audiências. No meio digital, com a possibilidade da gente conhecer melhor essas audiências, entender quais os caminhos que ela faz,
receber coisas da audiência que às vezes podem se tornar conteúdo, que podem de alguma forma nos pautar, nos dar os caminhos daquilo que a gente deve fazer, é muito importante. Então, essa revisão da relação com a audiência, ela é fundamental, porque o jornalismo precisa entender como funciona, o que pensam as suas comunidades, os seus públicos de interesse, e precisa usar isso a seu favor, né? A gente está num momento em que outros players, outros atores estão dominando o universo da informação, e é muito importante que essa conexão com a audiência não seja perdida pelos meios de comunicação. Protopía, los podcasts de Outliers School. Ideas para desaprender alrededor de la cultura digital, la comunicación y la educación. Uno de seus trabalhos que mais gostei de você nos últimos anos é essa coisa de radar, de mapa que você tem das inovações na indústria jornalística brasileira. Eu gostaria que compartilhe com nós 3 projetos de startups jornalísticas brasileiras que você acha que estão funcionando bem a nível de audiências ou a nível de monetização. O Brasil teve até 2015, 2016 uma evolução incrível, impressionante no surgimento de novos meios digitais, nativos digitais, startups mesmo, que trouxeram muita inovação, que traziam conteúdos qualificados, mas a forma de gestão, a forma como elas se posicionavam era muito interessante. Infelizmente, com a crise econômica que a gente teve junto do impeachment, esse processo ele praticamente parou. Então a gente não tem mais surgimento neste momento de novas iniciativas como a gente vinha tendo até 2015, 2016. No entanto, e acho que isso até reforça e fortalece esses outros empreendimentos, a gente tem vários empreendimentos que surgiram nessa época e que se mantêm muito ativos hoje, né? Tanto na parte de gestão como na questão da audiência e até em remuneração. Você me pede 3, eu acho que a gente poderia falar de Jota. Jota é um produto de nicho que teve bastante sucesso com as crises que a gente teve no Poder Judiciário no Brasil, com a Justiça, e ele cobre muito bem essa área, mas o sucesso não se deve a isso, não se deve ao nicho e o interesse pelas questões de justiça necessariamente, se deve, acho que muito mais à forma de gestão, né? Eu acho que o Jota é um dos produtos digitais hoje que a gente tem no Brasil, desses novos nativos digitais, que melhor está estruturado para enfrentar os problemas, as necessidades desse meio. Então, o que eles fizeram? Eles trouxeram uma pessoa para cuidar da gestão, né? Não conseguiam isso no jornalismo diretamente, trouxeram alguém de fora do jornalismo, mas com interesse, com compreensão de como o jornalismo funciona, e é alguém que consegue pensar o negócio, né? Com conhecimento do jornalismo. Então, acho que assim, a estruturação, se eu fosse falar, em termos de estruturação, talvez seja a melhor referência que a gente tem hoje entre os novos meios digitais no Brasil. Um outro que é muito importante, que conseguiu bastante relevância, é o Nexo. A gente não tem informações necessariamente sobre como o Nexo está se mantendo, se ele apostou basicamente em assinaturas, depois criou um modelo para atender a área de educação e teve agora um aporte de investidores internacionais bastante bom. Mas o que o Nexo fez? Ele construiu um modelo de produção de conteúdo que é perfeitamente replicável, né? Sempre se fala que o jornalismo não é replicável, mas ele trabalha em cima de jornalismo de contexto, né? E conseguiu fazer com que esse modelo fosse replicável para outras atividades, como a área de educação, por exemplo. A área de educação está sendo muito digital, né? Tem muitas coisas sendo oferecidas na área digital, ela está muito dependente de conteúdos na área digital, e o Nexo caiu como uma luva para atender essa área. Um terceiro
que me parece muito interessante porque consegue muita audiência e ainda tem um modelo centrado na publicidade, que é uma área que é uma fonte de receita que a maior parte dos veículos está deixando de lado, né, porque não consegue ter manutenção com a publicidade, então vai para as assinaturas ou para outros modelos de receita, mas o Metrópolis é um veículo de Brasília, regional, que se beneficiou também um pouco com a crise política, então com a possibilidade de ter muitas fontes próximas, está muito próxima das fontes, conseguiu fazer uma produção de conteúdo que ganhou muita audiência. Então é um dos veículos de maior audiência hoje no Brasil, vive da publicidade, ainda que não se pague 100%, vive da publicidade, mas me parece um caso também bastante exemplar desse novo universo, desse novo ambiente digital que a gente tem no Brasil. Outliers School, escuela itinerante de ideación ágil para resolver retos de cultura digital, comunicación y educación en Iberoamérica. Eu gosto muito dos exemplos que você dá, porque nós venimos trabalhando juntos faz quase uma década e a gente tinha essa ideia consolidada de que o modelo de startups era o futuro para fazer novo jornalismo, para fazer novos negócios jornalísticos no Brasil. E os casos que você me fala, todos vão nessa linha, não? E tem muitos mais ainda. Você agora está trabalhando muito nessa racionalidade de startups. Que obsessão você tem em sua prática profissional dentro do jornalismo brasileiro? Que ideias de futuro? O que obsessiona você? Eu tenho trabalhado com três frentes, na verdade. Uma delas com desinformação. Eu fui editor do projeto Comprova, que fez verificação de conteúdos duvidosos durante as eleições presidenciais agora de 2018 e continuo trabalhando nisso, tenho um interesse forte nessa parte, principalmente porque me parece que o ambiente informativo, um ambiente informativo deteriorado, ele acaba causando danos para toda a rede, todo o ecossistema de produção de conteúdo. Nós vivemos uma crise de confiança. Confiança é uma coisa, a falta de confiança é uma coisa terrível, então não se pode dizer para as pessoas simplesmente desconfiem de tudo, elas precisam confiar em algumas coisas, porque é isso que dá, de certa forma, uma certa cola para a gente viver em sociedade. Então, desinformação é uma área que eu tenho trabalhado bastante, vou continuar, a gente tem uma ideia de continuar com o projeto Comprova, fiscalizando um pouco políticas públicas a partir do segundo semestre e também trabalhando um pouco de jornalismo de contexto, quer dizer, tentando levar uma informação um pouco mais estruturada, um pouco mais contextualizada para as pessoas, tentando fazer com que isso faça diferença na comparação com o que as pessoas têm visto, têm recebido pelas redes sociais. Então essa é uma das áreas que eu tenho trabalhado bastante agora. Eu continuo trabalhando a parte de empreendedorismo, tanto como consultoria, como também em estudos e pesquisas sobre isso. Tenho uma preocupação grande com o jornalismo local, né? A gente tem tem vazios de notícias no Brasil e a gente precisa ocupar, de certa forma, isso. São lugares em que não chega nenhuma informação local, de jornalística. Estou trabalhando um pouco nisso. A parte de consultoria, tentando ajudar algumas startups a, de certa forma, operacionalizar melhor o seu trabalho, encontrar as fontes de receita melhores, estruturar um pouco essas empresas, né? Tenho trabalhado numa rede de consultores para fazer isso e, de certa forma, essas duas coisas vão para o terceiro eixo, que é o da capacitação, né? Tenho trabalhado bastante com treinamento, tentando, inclusive, ir além do tipo de treinamento tradicional, de se buscar simplesmente uma transferência de conhecimento, mas buscar também trabalhar com mentoria, com coaching, ou
eu próprio ou levando pessoas para trabalhar dentro das redações, ajudando, acompanhando os processos e fazer com que esse treinamento, esse conhecimento, essa aquisição do conhecimento se dê de forma contínua. Protopía. Los podcasts de Outliers School.